Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. E vai. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. O nosso programa, como vocês sabem, tem como propósito unir os interesses, as paixões, os fatos relevantes que dão sentido para o público urbano e para o público do campo. Então, o nosso programa visa pavimentar essa ponte que une o rural e o urbano. E hoje nós vamos ter um programa aqui muito especial, porque nós temos um convidado aqui, ele quase não é nem um terráqueo, quase que ele vem de outro planeta. Então, de tão inteligente, tão sábio, tão inspirador quanto ele é para todos nós. O Zé Roberto Mendonça de Barros, economista, fundador da MB Associados, um consultor ímpar aí do mercado, que é referência quando se fala de economia, de administração e de tudo que envolve a vida dos negócios, né? Zé Roberto, seja bem-vindo. Eu e o Alexandre estamos nos sentindo jogadores do Manchester United, que vai servir bola para o Cristiano Ronaldo matar e marcar o gol, tá? Seja bem-vindo. Marcelo, boa tarde. Muito gentil a sua apresentação, mas o que é realmente importante é que é um prazer enorme estar aqui com você e com o Alexandre para a gente bater esse papo, né, nesse momento tão especial e nesse mundo que está em permanente transformação, o que exige de todos nós, né, um olhar atento, mas ao mesmo tempo tranquilo e sem medo de olhar coisas novas, porque esse é o mundo da transformação, né? E ter essa conversa com vocês, que também tem muita estrada, muito conhecimento, ter certeza que para mim é um grande prazer. O Zé Roberto, nós vamos falar muito sobre agronegócio, mas eu queria começar o nosso bate-papo hoje falando um pouco das questões econômicas. O agro está inserido dentro do mundo global e dentro da economia global. E muita coisa que acontece na economia, de uma certa forma direta ou indireta, vai também para o agronegócio. Então, eu queria começar com você. Qual a sua visão desse momento atual que nós estamos vivendo na economia global? Hoje se fala aí daquela preocupação com aquela incorporadora chinesa, a Evergrande, né, que está com um risco enorme aí de não poder honrar seus compromissos, tem uma dívida de 300 bilhões. Aí os mais pessimistas falam que ela pode ser o Lehman Brothers da China. Aí os mais otimistas falam que não tem perigo, que o governo chinês vai saber intervir para poder acomodar a situação. Agora, o resultado prático disso é uma bolsa hoje com menos 2,3%, um dólar mais nervoso e muita gente preocupada, né? Então, como que você sente esse momento da economia global, Zé Roberto? Olha, é um momento difícil de analisar, porque nós temos dificuldades. Esse caso da companhia chinesa é um exemplo, como é o receio da inflação e da mudança da taxa de juros, né? Mas a gente tem que enquadrar isso, quando se fala da economia global, num processo de recuperação inequívoca em relação àquela queda do ano passado produzida pelo vírus, pelo Covid, né? Então, o filme mais geral é de um mundo que vinha vindo razoavelmente bem, aí surpreendentemente aconteceu algo pouco esperado, exceto por alguns profissionais, alguns acadêmicos ligados à virologia e dessas coisas, e ocorreu algo de uma sincronização na queda da economia mundial sem precedentes.
foi o que se chama em economia de parada súbita. Março, abril do ano passado, aqui no Brasil e no mundo inteiro, a rigor, né, o mundo parou e teve uma queda livre, porque o receio, o medo de algo inesperado, desconhecido como o vírus, levou que a reação no primeiro momento, e estava correta, foi fechar todo mundo em casa, trabalhar em casa, fechar a maior parte das atividades, e o mundo despencou, né? Então, mais ou menos todos os países do mundo, quase sem exceção, isso estou incluindo também o Brasil, como você há de se lembrar, né, de junho, maio, junho para frente, todas as armas da política fiscal, isto é, do aumento de gasto público com empresas e com famílias, e da política monetária, de um aumento sem precedentes na liquidez, tiraram lentamente, em alguns casos até mais rapidamente, o mundo desse buraco, digamos assim, onde tinham entrado. Então, e mais uma vez, foi como o Brasil, né, a partir de junho, julho, você tem uma recuperação extraordinária, né? Além disso, esta recuperação que entrou por esse ano, né, tinha, ademais da possibilidade de se tornar uma recuperação real por conta da vacinação, do espalhamento da vacinação, trouxe junto nos Estados Unidos, na Europa, na China, em países da Ásia, mas nesta última observação que eu farei, não no Brasil, uma onda de investimentos naquilo que a gente está chamando de agenda do futuro, muito patrocinados diretamente pelos governos, mas realizados por empresas privadas. O que é essa agenda do futuro? O carro elétrico e as baterias, a energia alternativa, eólica, solar, né, a biotecnologia, a inteligência artificial, descarbonização nos processos produtivos. E qual é a ideia que está por trás, né, disso? Não se trata só de tirar do buraco que a Covid levou o mundo inteiro, mas estimular uma onda de capex, uma onda de investimento que produz um crescimento sustentado no mundo como um todo, e é exatamente onde nós estamos. Por conta disso, as projeções que o FMI realizou em julho, ele atualiza a cada 3 meses, como você bem sabe, eram bastante otimistas. Diziam que o PIB mundial esse ano cresceria algo próximo de 6%, 5,5%, com países como os Estados Unidos, que é apenas o maior do mundo, crescendo 7%. Ou seja, uma visão muito otimista. Mas, como se diz no ditado, o homem põe e Deus dispõe. Logo depois que esse cenário muito otimista, que inclusive influenciou as commodities, os preços agrícolas, se estabeleceu, começou ao mesmo tempo aparecendo algumas coisas que tiraram um pouco do brilho da recuperação. Não tira a recuperação, mas tira um pouco do brilho da recuperação. Quais são essas coisas? A primeira delas é que o bichinho, a Covid, o vírus, se mostra mais resistente para ir embora do que se imaginava. E, de repente, o que acabou acontecendo é que em países muito civilizados, como a França, você percebe que 35% das pessoas não querem tomar vacina. Com isso, houve uma recaída em alguns lugares da questão da Covid. Então, os Estados Unidos é o pior caso deles, tem 160 mil novos casos por dia já há algum tempo, e isso travou um pouco da recuperação da atividade. A atividade econômica, que se imaginava que fosse crescer bastante, ela resultaria de uma demanda do consumidor muito forte, mas que durante o período de trabalhar em casa, né, com medo do Covid, a demanda ia para bens. Por exemplo, comprar um computador novo para fazer o TI. E à medida em que avançava a vacina e que as regras de distanciamento social ficavam menores, entraria, e está no início
estava, né, no início do verão do hemisfério norte, entraria na área de serviços. A moçada, depois de muito tempo fechada em casa, tá, e é verdade, desesperada para confraternizar, para viajar, para ir à praia, para ir ao restaurante, e seriam os serviços que puxariam. Então, essa questão da Covid, e entra numa coisa em que vocês também conversam bastante aqui, que é a variação climática. Todos os problemas climáticos desse ano, que não são poucos e não terminaram, tirando um pouco o brilho disso. E, em segundo lugar, né, por razões da política chinesa, os chineses, o governo chinês, começou a bater um pouco das empresas chinesas, especialmente de tecnologia, e a tentar desacelerar um pouco a atividade. Aí entra a questão dos imóveis, que inclui os imóveis. E com isso, esse segmento que estava bombando desde muito tempo, com dívidas enormes, como você mencionou, também entrou um pouco bambiando. E, finalmente, apareceu um problema de inflação no mundo, que não era esperado ser do tamanho que é. Parte pela demanda, que é tradicional, mas a parte que não era esperada é que as chamadas cadeias produtivas globais não conseguem entregar a demanda nova, não conseguem entregar os produtos. Todo mundo começou a perceber, né, que o sistema de transporte marítimo começou a não dar conta do que tinha, o número de containers disponíveis não dá conta, os preços começaram a explodir, o prazo de entrega demorou, e o resultado, se você pegar a inflação dos preços aos produtores nos Estados Unidos, que é mais ou menos parecido com o nosso IPA, ela está subindo 8% ao ano. E está demorando para entregar. Então, essas três coisas, Covid e clima, número 1. Número 2, política chinesa. Número 3, problemas de oferta levando a inflação maior, estão tirando um pouco esse brilho e que deu isso. Como o mercado estava embicado para um crescimento muito forte, né, nós já vimos esse filme quantas vezes ao longo da vida. Na hora que tem uma decepção com essa direção, ele fica muito nervoso, os preços de ativos estão lá em cima. Então, qualquer coisa que sai um pouco do script bom leva a pessoa a pensar, será que agora que vai ter aquele ajuste de 20% na Bolsa? Então, fica muito nervoso, e é isso que nós estamos vendo, e é isso que aconteceu hoje. José Roberto, assim, aproveitando essa lógica aí super bacana que foi colocada, quer dizer, uma coisa que eu acho que pode nos afetar bastante nos preços de commodities, e sinceramente eu acho que um pedaço com quem eu dialogo no campo, né, e menos na cidade, nas cidades eu acho que essa conversa tem uma aderência maior, é esse debate sobre a inflação, né, principalmente nos Estados Unidos. Qual dá para ver entre os macroeconomistas americanos, que talvez, né, sejam os melhores do mundo aí, né, entre Inglaterra e Estados Unidos, talvez estejam aí os grandes nomes da macroeconomia. Uns acreditam que essa taxa de inflação ela é transitória, né, ela vai exatamente porque tem desequilíbrios nas cadeias de oferta e tem um choque de demanda que precisa ser acomodado. Ela vai demorar um tempo, mas a oferta vai responder e a gente vai ver uma acomodação dos preços sem que o Banco Central americano seja forçado a elevar muito a taxa de juros, como nós estamos vendo aqui no Brasil. Aliás, acho que é um tema, né, Marcelo, muito importante para a gente discutir depois, porque é uma mudança de cenário relevante, mas no caso americano, um aumento da taxa de juros lá fortaleceria o dólar, né, e que ajudaria nos preços em reais agrícolas aqui. Por outro lado, há aqueles que acreditam que a inflação vai ser muito alta, ela é mais estrutural e é inegável que vai ter que subir mais ainda a taxa de juros americana e, portanto, como é que você vê essa questão, tá certo? E em que pé que nós estamos com isso, né? Olha, Alexandre, eu acho que quem está vendo a inflação como transitória está mais correto. Não tem nenhuma razão mais estrutural que nos diga que, no caso da Europa, dos Estados Unidos, ou mesmo da Ásia, que essa inflação vai subir e vai tender a ficar mais alta do que antes.
Isso acho que não tem dúvida. Entretanto, mesmo quem acha isso, e aí eu estou colocando, por exemplo, o próprio Banco Central americano, está sendo surpreendido pela altura da inflação e pela demora de ter essa reversão. E aí, não é por causa da demanda, que aliás está até enfraquecendo na ponta, é por causa do choque sucessivo de oferta. Né? E esse é o dilema dos bancos centrais, porque uma boa teoria diz, se é um choque de oferta, trinca o dente e não põe na taxa de juros para acabar com a economia uma coisa que vai reverter. Né? O que está dando um trabalho danado é que está demorando muito mais do que isso. Um exemplo bem concreto que todo mundo vê. Existe uma falta de chips no mundo que apareceu no segundo semestre do ano passado, ficou popular no segundo semestre do ano passado. E isso está fazendo com que muitas fábricas deixem de produzir carro. A fábrica da GM aqui no Rio Grande do Sul ficou 5 meses fechada por falta de componentes. Eu nunca vi, nesses anos todos de carreira, alguém fechar uma fábrica por 5 meses, por falta de peça. Né? Só que o que está acontecendo é o seguinte problema. Todo mundo achava no semestre do ano passado que melhorava no primeiro semestre desse ano, aí não melhorou, e aí que ia melhorar no segundo semestre desse ano, não está melhorando, e tem gente que fala que vai até o segundo semestre do ano que vem, porque não tem fábrica, deu incêndio não sei aonde e tal, tem problema. Então, na realidade, eu acho que do ponto de vista conceitual, os que veem a inflação como dando uma certa volta ao normal estão corretos. O que está surpreendente é que a alta está mais longa e mais duradoura, portanto a baixa vai ser mais lenta e provavelmente vai antes acomodar numa coisa que não é exatamente a meta. Por isso que o Banco Central americano, já desde setembro do ano passado, falou, se ficar 1 ano ou 2 anos acima dos 2%, que é a nossa meta, não tem importância. A gente encaixa 3 e pouco. O problema é que foi para 5. Né? Então, é um pouco intermediário isso, e eu acho que se aplica um pouco aqui ao Brasil. Vai voltar e faz sentido a dúvida do Banco Central americano de quando é que ele vai começar a mexer. Diga, Marcelo. Eu sou daquele grupo que pensa que essa inflação ela é transitória mesmo, porque a pandemia ela criou alguns desequilíbrios em algumas cadeias produtivas. Isso. E quando você soma isso a alguns outros fatores que aconteceram, por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra tinha 600 mil caminhoneiros. Com o Brexit, ela caiu para 500 mil. Quer dizer, então está faltando 100 mil caminhoneiros para transportar cargas internas ali dentro do Reino Unido. Então, está existindo um desabastecimento interno tremendo. Então, quando você tem desabastecimento e você tem demanda querendo comprar, querendo consumir, né, o preço sobe. Nós temos aqui isso que você falou também, de fábricas de automóvel. Por exemplo, está acontecendo uma barbaridade. Eu comprei um carro, usei o carro 2 anos, essa semana eu vendi o carro mais caro do que o valor que eu comprei há 2 anos. Isso aí, exatamente. Então, assim, é um negócio muito louco, né, que está acontecendo. Você tem toda a razão. Tem toda a razão. Só para fechar o raciocínio, que eu acho que é importantíssimo para a nossa audiência, a implicação prática disso é que provavelmente o juro americano não vai subir muito mais, né, na aposta de ser transitório essa alta. Por decorrência, também o dólar não deve se fortalecer frente ao real muito mais por essa razão. Acho que isso é um ponto importante, porque é o tipo de pergunta que a gente enfrenta no dia a dia. Né? Será que o real não vai se enfraquecer ainda mais diante do dólar por conta dessa situação? Eu acho que aqui tem uma conversa muito... Alexandre, aqui tem um ponto para a gente refletir, né, que o dólar também é muito afetado pela instabilidade política interna aqui do país. Né? Então, isso também é um outro fator que, caso a gente tenha alguns meses aí de mais estabilidade, mais serenidade, acredito que... É uma acalmada. Isso eu acho que todos nós estamos de acordo. Né? Se olhar o Brasil e não lá fora,
né, o dólar já deveria estar abaixo de R$ 5 há muito tempo, porque na oferta e demanda de dólar está sobrando. É por causa especialmente das commodities, como vocês falam, e todo mundo sabe. Por que não faz isso? Dúvidas relevantes com relação à parte fiscal e com relação à parte política, né? Então, mas só que voltando lá para o exterior, eu acho que é isso. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais, a inflação vai ficar um pouco mais alta do que se esperava, mas o juro é isso, ele vai demorar para começar, o Banco Central americano começar a mexer. A gente sabe que ele vai mexer antes na redução das compras de papéis no mercado secundário, mas não vai ser uma pancada de juros muito grande. E lembrando que o Banco Central, qualquer Banco Central, mas o americano especialmente, ele tem, além de saber aonde vai a inflação, portanto a hipótese, se ela vai subir mesmo ou se ela é transitória, como ela acha que é, mas ele tem um risco que é do excesso de alavancagem dos mercados. Mesmo movendo com cautela a taxa de juros e não subindo muito, o risco de liquidez é gigantesco. Por quê? Especialmente o mercado americano, ele tem um grau de alavancagem extraordinária. Tem muitas empresas que não conseguem ter fluxo de caixa para pagar a dívida, o juro da dívida, que tem que estar tomando dívida todo mês, todo trimestre, etc. Empresas, portanto, muito frágeis, que a gente chama de zumbi muitas vezes, né? Então, o Banco Central tem que se mover muito lentamente, porque se der um tranco, ou se der passar o sentimento, um pouco dos que discute aqui, que vai dar uma pancada nos juros, vai ter problemas gravíssimos com muita gente no aspecto financeiro. E aí a gente lembra de 2008, né? Então, é outra razão para ele ficar muito cauteloso, é outra razão pela... Zé Roberto, deixa eu aproveitar que outro dia eu vi você fazer uma análise muito interessante e que eu acho que assim, é um olhar muito diferente do que a gente vem falando aqui, mas só para dividir uma leitura que tem a ver com o leste europeu, né? Por quê? Porque se a gente voltar num componente agro, a Europa tinha, em 1990, um déficit comercial agrícola da ordem de 30 bilhões de dólares, né? Se nós pegarmos o último dado disponível da Organização Mundial do Comércio, que é de 2019, que separa o agro do resto, a gente vê que a Europa, né, a crescida, ela virou uma exportadora líquida de 40 bilhões de dólares, ou seja, houve uma inversão muito significativa no saldo comercial agrícola europeu, tá? E agora com o Brexit a gente não sabe direito como é que isso vai ficar, mas de qualquer maneira, por ter incorporado o leste europeu ao seu sistema produtivo, dando prioridades ao leste europeu. A sua fala foi muito rica em contar o caso de alguns países do leste europeu que estão indo muito bem, e não é só o agrícola. Por que você acha que esse é um ponto central? Porque há uma mentalidade crescente no Brasil que nós não temos muito concorrente no mundo, né? Que a China precisa de nós, que se o chinês não tivesse oferta brasileira, estava comendo escorpião. Estou usando coisas que eu vejo aí na mídia social, recorrentemente, nos grupos agrícolas que eu participo. Como é que está esse negócio da Europa Oriental? Como é que ela está indo? Que tipo de integração? Acho que tem uma conversa aqui muito importante, seja para a cidade, seja para o campo, e especialmente para a conexão entre ambos que a gente tenta fazer. Olha, Alexandre, de fato, o leste europeu, particularmente a Polônia, a Hungria, mas também a Romênia, né, são países que estão crescendo muito e indo muito bem, crescendo há muito tempo. Uma herança são antigos países comunistas, mas uma herança que ficou desses países é um investimento enorme em educação. E eu vou falar especialmente da Polônia, que não só é o maior país, mas é o caso mais notável disso,
né? O que os poloneses foram capazes de fazer, e eu estou falando até inclusive anterior ao atual governo, uma mudança de orientação já vem vindo há muito tempo. Há 30 anos a Polônia cresce mais de 4% todos os anos. Ela está chegando perto de 17 mil dólares de renda per capita. 17 mil dólares de renda per capita é o que a OECD usa como uma linha divisória entre país emergente, que está abaixo dessa linha, e país desenvolvido, que está acima dessa linha. Então, a Polônia, apesar de todas as questões, está pertinho de ser, e depois faz muito tempo que não tem país novo sendo classificado de agora de desenvolvido. E o que eles têm de relevante? Primeiro é isso que o Alexandre falou, tem uma agricultura para o padrão, tamanho da Europa, razoavelmente potente e aquela sempre continua andando. Mas, além disso, né, a Alemanha, a potência industrial alemã, há muito tempo, há mais de 3 décadas, ela se espalhou para a Europa Oriental, a hora que os países foram entrando na comunidade europeia. Qual era a razão? Por que disso? Primeiro, né, gente educada, conforme eu mencionei, acostumada a trabalhar em indústria. Na antiga indústria soviética, que muitas das quais caiu, mas acostumada a trabalhar. Salários baixos em relação ao salário alemão. E proximidade geográfica, todo mundo fica a 180, 200 quilômetros. Então, elas começaram a crescer, somaram. A agricultura somou uma força da indústria. São países importantes, com indústria bastante importantes. E no caso da Polônia, já fazem 15 anos que isso é uma política de governo, eles começaram a dar toda a força para a economia digital. E com isso, eles começaram a receber todas aquelas grandes empresas de TI da Índia, quando resolveram entrar na Europa, porque estava difícil fazer tudo da Índia, eles entraram na Polônia, né, porque tinha gente qualificada, salários, etc. Então, juntou isso, né, e com isso eles têm esse desempenho relevante. O que me leva à segunda parte da observação do Alexandre, né, que é com a qual eu não tenho dúvida nenhuma, né, é que se a gente olhar do ponto de vista do grande efeito da Covid, ela não criou tendência nova, meu entendimento, nenhuma tendência nova, mas acelerou terrivelmente as tendências antigas que a gente tinha aqui. Uma das quais é a questão climática e a mudança da forma de olhar esse tipo de coisa, né? Então, o que isso acaba levando? Acaba levando que a gente olha em países como na própria Europa Oriental, nos países nórdicos, na Canadá, etc., áreas frias que estavam fora da produção de grãos e começam a entrar na produção de grãos. É claro que não é um volume grande, mas isso é o começo de uma coisa grande. Um dos exemplos melhores disso, quem relatou foi a Economist, uma Economist recente, numa província central do Canadá, nos últimos anos, 500 mil hectares começaram a produzir soja em Manitoba, lá, soja, e 150 mil hectares em milho, né, com muito mais rendimento do que a couza, que não existiam. O que mostra que essa mudança, e mais geral, o norte a Rússia vai ter mais área para isso, o norte da China vai ter mais área. Então precisa tomar cuidado que a competição na produção agrícola vai ser maior que a gente pensa, né? E, em geral, né, a mudança climática, se projetar 10, 15 anos adiante, ela vai ser punitiva no trópico e vai ser mais benéfica nessas regiões. Então, isso é uma coisa que a gente teria que olhar com implicações de longo prazo e de curto prazo da política comercial brasileira. Exatamente. Eu acho que é aí que eu queria tirar. Marcelo, só para fechar o raciocínio aqui,
e eu sei que você vai puxar por um outro ângulo. Primeiro, só lembrar minhas aulas de agronomia, né? Nossas aulas, né, Marcelo? A maior planície contínua da Terra, os solos mais férteis da Terra, são as estepes russas, tá certo? Então, e é um país que era totalmente dependente de importação de frango. 2 anos atrás eu fui a Dubai e vi frango russo sendo exportado para os árabes, tá certo? E essa combinação de ter uma indústria forte, de ter alta densidade de capital humano, quer dizer, o número de doutores, mestres por habitante é um dos mais altos do mundo, tá certo? E você juntar isso com tecnologia da informação, dá uma base competitiva muito sólida. E nós, brasileiros, temos que estar preparados para isso e pensar estrategicamente no curto, médio e longo prazos, né? E eu estou vendo o contrário, às vezes, em alguns fóruns dos quais eu participo, que é um tipo de discussão que não tem outra, é o Brasil, e por aí nós vamos, né? Marcelo, você queria comentar também? Eu queria reforçar esse ponto que o Zé Roberto falou e que você também disse, a preocupação de vocês. O esporte mostra muito isso para a gente, que não existe zona de conforto em algo que seja tão competitivo quanto é o esporte. E o mundo dos negócios é da mesma forma. Eu vou dar um exemplo. O Flamengo ganhou do Grêmio de 4-0 lá em Porto Alegre pela Copa do Brasil. Uma semana depois, ganhou de 2-0 lá no Maracanã. E ontem, os mesmos times, com os mesmos jogadores, foram jogar pelo Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? O Grêmio ganhou de 1-0. Provavelmente porque o Flamengo já deve ter entrado em campo com uma certa zona de conforto. Então, a zona de conforto, para nós profissionais, para você que está nos assistindo, que é um empreendedor, ninguém pode se sentir em zona de conforto. É a coisa mais perigosa que tem. E esse sucesso do agronegócio tem que mostrar para nós que estamos no caminho certo, que estamos fazendo bem feito, mas que tem muito a ser feito e temos que aprender muito ainda, temos que evoluir muito ainda para a gente continuar nesse lugar, nesse pódio bacana do agro global que nós estamos hoje. Eu queria aproveitar, pessoal, e lembrar que o nosso programa tem um oferecimento de Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Ô Zé Roberto, eu queria agora sair do cenário internacional e entrar no cenário nacional. A gente teve hoje aí uma revisão do Focus, né, sobre as previsões para o crescimento econômico do Brasil. Nós já tivemos mais uma redução para 2022, estamos hoje ao redor aí de 1,53, se não me engano, e só que já tiveram bancos da semana passada já reduzindo o crescimento de 2022 para 0,5%. E teve um banco internacional que falou que não se surpreenderia até com uma ligeira recessão para 2022. Então, eu queria ouvir você e o Alexandre um pouquinho aí, como é que vocês estão vendo 2022 para o Brasil e, consequentemente, para o agronegócio? Olha, nós da MB temos essa mesma percepção de uma desaceleração relativamente forte no crescimento. E eu queria trazer por um minuto a comparação com o exterior. Lembra que eu acabei de dizer há pouco, né, que os Estados Unidos, Europa e outros países da Ásia estão saindo do buraco que o Covid levou todo mundo e já emendando numa fase de investimentos grandes nessa agenda do futuro. Infelizmente, esse não é o caso do Brasil. Ao contrário, né, nós estamos saindo do buraco, que é muito bom, vacinando, demorou para pegar no tranco, mas agora está indo mais, e tem uma recuperação, né? Vai crescer esse ano próximo de 5%, com esse ajuste que você mencionou no Focus, os que estão acima de 5, estão 5,2, 5,3,
Nós, na MB, temos 4,7 já faz um certo tempo, portanto não estamos... Mas, enfim, 4,7, 5,2 é 5, com a precariedade das nossas estatísticas, por volta de 5, que é uma boa saída do buraco. Só que isso não está sendo acompanhado por um aumento nos investimentos, por razões que você mesmo mencionou há pouco, de incertezas, porque a taxa de juros vai subir, porque nós, infelizmente, vamos ter um problema muito grave de energia elétrica, que já está dado, né? Os reservatórios do Sudeste já estão na faixa aí de 19%, vão terminar o mês 18% e olhando para baixo, muito pior que o ano passado, né? E a taxa de juros tende a subir. Quando você soma esse conjunto de coisas, mais as incertezas, mais o mercado de trabalho muito fraco, isso leva, logicamente, a uma redução da atividade, porque a demanda começa a se contrair por causa da inflação, por causa de juros, etc., e não é compensada, digamos assim, por um surto de investimentos. Nós temos investimentos em algumas áreas, energia eólica continua tendo, temos algumas coisas feitas. O setor agropecuário investe muito, né? Mas, a rigor, é o único setor a fazer isso de forma mais significativa. E, portanto, a gente vai mesmo para uma desaceleração com uma característica, consumo interno muito fraco. Isso realmente vai ter impacto direto no agronegócio, porque a demanda de consumo que já vem difícil nos últimos anos. Por quê? Né? Além de tudo que eu mencionei, vocês sabem, já deve ter mencionado aqui, que a inflação esse ano está sendo muito cruel com a faixa de renda classe C para baixo. Por quê? Tem itens como alimentação, o gás de cozinha e a energia elétrica que estão subindo muito acima da média, muito acima do que vai ter. Então, nós estamos sim trabalhando com um cenário de uma forte desaceleração, e por isso que fica tão chave o que o Alexandre mencionou de passagem, né, de uma eventual desaceleração da demanda internacional, por conta desses cenários que nós estávamos falando, que dá para perceber na evolução recente dos preços de commodities, né, que deram uma sentada. Né, e isso tudo indica que a safra no hemisfério norte vai ser muito boa. Isso também ajuda a acomodar, a demanda está... Então, nós podemos estar entrando numa fase, no ano que vem, né, de uma demanda de bens de consumo, incluindo alimentos, mais fraca que a desse ano, e com preços internacionais que provavelmente serão menores do que os preços desse ano. Ainda muito bons, hein? Nada de extraordinário. Porém, de novo isso, eu como filho de mineiro, gosto sempre de lembrar que cautela e caldo de galinha não fazem mal para ninguém, né? Alexandre, sua visão aí e como que isso impacta o preço das nossas commodities, dos grãos e etc. Bom, Marcelo, legal. Deixa eu só aproveitar um outro ganchinho também, Alberto, para ouvir um pouco, porque eu acho que tem uma coisa que está cheirando para mim, pelo menos, não sei qual a sua opinião, quer dizer, que é o problema do custo do capital, da curva de juros, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar o cenário que o mercado hoje precifica, né? Temos uma inflação esse ano 8,5%, sei lá, 9%, alguma coisa entre 8 e 9, sei lá eu, e eventualmente uma Selic indo para esses patamares, né? A gente faz essa conta sempre e olha para ela e fala, tá bom, o juro real está muito baixo ainda, né? Mas, por outro lado... Ou negativo. Ou negativo, né, Marcelo? Exatamente. Isso afeta preço de ativo real, preço de terra, tá certo? E acaba que todo mundo tem um sentimento, né, de estar tudo indo bem. Por outro lado, a gente sabe que a curva de juros sempre é mais longa, ela demora mais para cair. E existe a possibilidade da inflação voltar a cair para 4,5%, 5%, sei eu. E aí a gente já começa a falar de um juro real que é bem maior e muito diferente do que nós vimos esses últimos 2 anos. Então, esse é um aspecto do problema. Um segundo aspecto do problema, que eu tenho discutido em alguns lugares que eu vou,
e que eu acho que não caiu a ficha de muita gente, é que vem aquela história, puxa vida, mas o preço de 23 está muito bom para vender. A soja lá, eu consigo fazer um preço alto, só que às vezes a gente esquece que uma inflação de 9% esse ano e que seja de 5% no próximo ano, quando eu for fazer minha venda lá de 23 em reais, a valores de hoje, esse valor é muito menor. Isso não era um problema quando a inflação era 2%, sei lá eu. Então, eu tenho dois componentes macroeconômicos, que é, né, digamos, sua especialidade, digamos, como é que a gente fica, né? Nós vamos entrar numa realidade de custo de capital alto, que não acontece há muito tempo, e com custos de produção elevados, e, simultaneamente, travas de proteção de preços que a inflação acaba corroendo. Como é que a gente fica nesse cenário? Certo, Marcelo? Antes até da gente entrar na consideração que você falou dos preços de commodities, eu acho que esses pontos não têm sido bem percebido o tamanho dessa mudança e o que se desenha para 22, 23. Alexandre, eu quero concordar integralmente. Eu ponho um pouco mais de cautela e caldo de galinha em cima do que você está falando. Né? Embora haja uma dúvida até onde o Banco Central irá, eu acho que tem gente no mercado esperando até 10%, eu acho muito, exatamente porque ele tem que manejar a política monetária olhando a inflação do ano que vem. Não é a inflação desse ano, porque essa já foi. Né? Isso é uma coisa com a qual todo mundo concordaria. O ano que vem, para nós, é 4,5%. Então, você sai de 8,5%, digamos assim, e vai para 4,5%. Então, o juro que vai afetar o ano que vem não pode estar balizado por 8,5%, tem que estar balizado por 4,5%. E nessa altura, se ele for a 8% de juros, nós já estamos falando de um juro real para lá de salgado, né? Que essa será a realidade. Por isso é que a projeção, e mais do que tudo por isso, do PIB do ano que vem é de uma desaceleração forte desse ano. E o que você falou com relação às travas futuras são totalmente verdadeiras, né? Em que tem isso. E a gente adicionaria ademais, que vamos deixar mais um pouquinho para frente, que é a eventualidade de queda nos próprios preços de certos produtos, que aí realmente tem dificuldades. Eu acho que essa é uma realidade muito importante. Lembrando, né, que o que eu falei do mercado americano, que dependendo do grau de alavancagem da empresa, do cidadão, a passagem de um juro negativo para um juro positivo em poucos meses pode machucar muito, mesmo estando em setores que estão do lado do sol, como é o caso do agronegócio. Então, tem que olhar com muito cuidado. Fala, Marcelo. E aqui tem um componente que complica mais ainda essa história, que é o custo de produção da atividade agrícola esse ano, ela está majorada em cerca de 30%, em algumas regiões até mais do que isso. O fertilizante fosfatado subiu 100%, nitrogenado 60%, o de potássio 50% e assim por diante. Mais o defensivo, tem defensivos, tem princípios ativos que estão em falta, né? Então, quando há falta, a demanda fica pressionando o preço para cima, né? Então, quando você soma tudo isso, mais isso que vocês já falaram, a gente passa a ter um cenário que o empresário rural precisa ter muita atenção. Exatamente. E, para isso, ele precisa estar muito bem informado, muito bem conectado, para ele poder fazer as escolhas certas no momento certo e poder preservar a segurança do seu negócio. Se eu puder só dar um pitaco aí, Marcelo, da pergunta que você me fez, eu não vejo os preços agrícolas caírem demais, né? A gente vê, por exemplo, uma boa safra americana, uma boa safra, mas vai continuar apertado os estoques nos Estados Unidos no ano que vem, né? A gente tende a ter uma safra muito boa no Brasil, provavelmente sim. Essa notícia boa, né, Marcelo, que os meteorologistas estão trazendo para a gente, que tende a plantar mais dentro de um calendário normal. A soja, aí eu vou plantar o milho mais dentro do normal. Enfim, a gente começa a ver que as chuvas estão entrando, e se vier o que os meteorologistas de fato estão lá, os principais aí, fontes que a gente trabalha,
Eles estão dizendo que é um ano melhor de chuvas e que pode ter problema com a energia, mas para a agricultura tende a ser muito bom. Mas, evidentemente, se a safra vier cheia, vai acomodar o preço do milho, né? A gente vai ver alguma acomodação, ainda dentro de preços muito elevados historicamente. Eu só queria, eu acho muito importante perceber que os preços relativos estão mudando, né? A macroeconomia está colocando, e, obviamente, juro real afeta preço de ativo, as nossas garantias são afetadas em termos de valores, está certo? Isso é natural de um replanejamento, digamos assim, de todas nossas atividades. A gente tem que repensar os preços relativos de tudo. Então, assim, é um cenário bom? Mas é um cenário que a gente tem que ter bom senso de ter um pouco de cautela, né? Aquele estado de euforia que a gente percebe muitas vezes conversando, né? Planejamentos muito agressivos, etc. Eu acho que as condições macroeconômicas estão bem diferentes do que os anos anteriores e a gente precisa ser um pouco mais cauteloso mesmo, Marcelo. E eu adicionaria, Marcelo, Alexandre, duas coisas na direção do que nós estamos falando. O primeiro é que, além de custos que o Marcelo mencionou, você pensar, por exemplo, numa construção, né, você tem o produto que não tem, que vai ser entregue 120 dias depois, o que faz os custos subirem ainda mais do que a planilha de custos está mostrando, né? Então, ainda é pior do que isso. E, em segundo lugar, eu acho que depois de muito tempo de Selic muito favorável, com preços mais favoráveis ainda, tem que lembrar como é que funciona o mercado financeiro num momento desse. O Pedro Malan dizia, né, que quando o banco entra no momento da covardia, né, que ele deixa de ficar valente e dá dinheiro para todo mundo, e vale o inverso. Por quê? Porque o prêmio de risco do tomador específico ele sobe mais proporcionalmente dado o tamanho da alavancagem. Então não é só o Selic real, é o Selic real aplicado no negócio do senhor fulano de tal, que considera a sua alavancagem. E quando a alavancagem é considerada grande, o aumento é exponencial em relação ao Selic. Não é simplesmente um delta relativamente fixo. Portanto, o tranco de custos e de liquidez que alguém muito endividado pode tomar não pode ser desprezado. É isso aí, mudou um pouco esse tipo. Não é nada desastroso, ao contrário. A agricultura vai continuar sendo, o nosso projeção para o ano que vem é de um crescimento positivo no setor agropecuário, e bem positivo, né, inclusive com essa hipótese do clima voltando para um padrão mais normal, né, mas o entorno das condições será pior. Especialmente chama atenção para o financeiro. Alberto, só descendo um degrau aí, nosso olhar aqui é o seguinte, para a pecuária, provavelmente será melhor, né, Marcelo? Quer dizer, provavelmente o milho vai ceder mais, né? Então a pecuária, digamos, não é tão bom a demanda, mas a correção de custos para quem produz frango, ovos, leite, né, própria disponibilidade de pastagens, provavelmente silagem, né? Se seguir o script do roteiro aí de clima, esse grande aperto que o setor de pecuária vem vivendo no Brasil tende a aliviar. Isso eu acho positivo, acho que o setor relativamente ganha, mesmo com o quadro de demanda um pouco mais incerto. Aos colegas de grão, seguirão preços altos, mas provavelmente abaixo do que os patamares que nós estamos vendo. Milho, eu acho o caso potencialmente de maior queda, se a safrinha se confirmar. Então, a gente vai ter, eu acho que o cenário de cana-de-açúcar continua muito bem, obrigado, tá certo? Até porque toda essa valorização de biocombustível, né, a gente discutiu essa questão de médio prazo aí, da valorização dos ativos ambientais, de carbono, dos ciclos de carbono, então, acho que tem um potencial muito grande. Mas, mais uma vez, algum ajuste de preços agrícolas tenderá a acontecer em vários mercados. Né? Então, aqui, né, aí volta um tema que a gente sempre tem dito aqui no programa, que o agricultor
tem que, o empresário rural como um todo, né, tem que buscar médias de comercialização satisfatórias ou positivas e não ficar com essa ambição plena de buscar acertar na mosca, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui e vamos aproveitar o gancho aqui e repetir para quem estiver nos assistindo, porque nós já tivemos soja aí a $16 o bushel e provavelmente muita gente deixou de vender e hoje está um valor aí 15%, 20% mais barato, né? E por toda essa análise que nós fizemos aqui agora, há um potencial ainda acomodação a médio e longo prazo. Então, quem tiver oportunidades de fazer vendas em momentos que o mercado se mostrar favorável, vai fazendo vendas escalonadas para lá no fim chegar numa média satisfatória, que fazer gestão é fazer escolhas e tomar decisões adequadas. Bom, um outro ponto que eu queria discutir com vocês, o Brasil, como nação, ainda tem no seu portfólio de patrimônio, né, muitas empresas que não são essenciais para estarem debaixo do guarda-chuva de uma nação, quando a gente olha nações desenvolvidas, etc. Só que esses processos no Brasil são muito travados, né? Então, muitas vezes, determinados governos pretendem fazer privatizações mais aceleradas, tal, e às vezes tem dificuldade, né? Só que na vida pessoal da gente, como é que a gente faz? Quando você está num momento desfavorável, você vende um terreno, você vende um apartamento que você tinha alugado para zerar o cheque especial, gerar aquele momento desfavorável que você vive. Então, o país nosso está vindo aí de uma pandemia, sem recursos para investir, então nós precisaríamos acelerar as parcerias público-privadas e precisaríamos desmobilizar alguns ativos que não fazem mais sentido. Como você tem visto isso ao redor do mundo, Zé Roberto, e como que nós poderíamos evoluir nisso um pouco mais no país? Olha, eu acho que essa percepção, né, de que o Estado tem que olhar mais o novo, estimular o novo, a mudança tecnológica, essas coisas que vão fazer o futuro, é isso que eu estou mencionando na nossa agenda do futuro, né? Os estados fora do mundo estão preocupando não em proteger a empresa antiga, mas a bateria, o carro elétrico, não é proteger, dá estímulos, porque é de novo, que o que já está maduro cuida de si, né? E está muito correto isso, né? E a mesma coisa se aplica ao Brasil. Eu tive uma experiência até bastante grande em termos de privatização, porque eu entrei no Comitê Nacional de Privatização em 93, quando se privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional. E fiquei no governo até a privatização da Telebrás, né, do sistema telefônico. Portanto, pegou tudo, passando por Vale, por todas as outras. O que nós aprendemos olhando de hoje? Né, é que é um processo que vale muito a pena, porque você libera forças. O que era mesmo a Vale, que era a melhor empresa estatal, era uma fração do que virou a Vale quando passou para o setor privado. Então, isso é verdade. Porém, nós aprendemos uma coisa: é muito difícil fazer privatização. Eu estou falando disso do passado para aplicar aqui agora. Então, não pode ter ilusão. É bom que seja privatizado, mas é muito difícil de fazer pelos interesses estabelecidos, esse conjunto todo político, econômico, que vai por conta disso. Então, tem que ser, e eu acho que o governo atual padeceu um pouco por isso, chegou muito inexperiente de como gerir governo e achou que seria fácil privatizar, entrou com um pique muito grande e foi vendo como é tão difícil de fazer esse processo e perdeu o gás, né? A saída
do Matar, do antigo secretário de desestatização, foi um momento mais marcante disso, né? Um líder do setor privado entrou entusiasmado e saiu praticamente sem ter o que fazer. Eu acho que continua sendo verdade, embora tenham menos estatais do que antes, né? Mas, para mim, um exemplo simples, porque está hoje no jornal, Casa da Moeda. Nós estamos em um mundo que não tem mais dinheiro. Você só usa cartão, isso mal começou, porque ainda tem o Pix, não sei o que lá. E a Casa da Moeda é vista como que imprime moeda, como uma coisa estratégica que tem que ficar no governo. Estratégica é por quê? Não tem o que fazer, caminha para não ter o que fazer, né? Então tem que continuar assim, com uma característica, como muita coisa foi privatizada, as PPPs são as mais, onde tem maior espaço para isso, né? Mas mesmo o exemplo que eu tenho recente, né, que não é uma privatização ainda, como esse negócio é complicado, é a lei que permitiu a privatização da Eletrobras. Uma coisa ótima. Só que veio junto, né, o que no linguajar político se diz um conjunto de jabutis absurdos. A obrigação do Estado de fazer, inclusive com o dinheiro da privatização, projetos inviáveis, totalmente inviáveis, que está lá por razões políticas e outras, né? Aí fica com dúvida, vale a pena privatizar se é a esse custo? Eu acho até que não, para te falar a verdade. Eu acho que nós perdemos isso, deveria reaparecer esse tipo de coisa. E é bom comparar com alguns estados que estão conseguindo fazer isso. O Rio Grande do Sul, por exemplo, privatizou 22 estatais. Para quem conhece um pouco a tradição gaúcha, de muito apreço pelas empresas estatais, locais, eu até nem acredito que isso foi possível fazer, mas é o que está resolvendo uma parte da crise fiscal do Estado, que era um dos piores. Então a gente teria que voltar a isso, porque, inclusive, se isso não for adiante, não tem alta no investimento de infraestrutura, né? O investimento de infraestrutura, que é o que mais nós precisamos, e é o que faz volume, né? E nós estamos muito atrasados no investimento em infraestrutura. Precisaria voltar, sim, Marcelo. Eu acho que hoje tem pouca chance disso acontecer, até porque o governo já está do meio para o fim, mas deveria, porque continua sendo verdade, né? O Estado tem, mesmo na parte econômica, tem outras coisas, como tecnologia, educação técnica, que vale a pena você colocar, e é isso que o mundo inteiro está fazendo, né? E não ficar protegendo coisas que não fazem mais sentido. E o Estado, com uma estrutura mais enxuta, ele teria tempo, né, para se dedicar à essência do papel dele. E sem dúvida nenhuma. As coisas, a administração pública se tornaria muito mais simples, né, Zé Roberto? Exatamente, exatamente. Alexandre, eu sei que é apaixonado por educação. Vamos aproveitar o Zé Roberto aqui, nós já estamos caminhando para o final do programa. Como que você vê esses países, Zé Roberto, tipo Coreia do Sul, você deu o exemplo da Polônia, que investiram em educação de forma pesada e se tornaram países já, podemos dizer, desenvolvidos, né? E nós aqui ainda estamos patinando com investimentos na educação. Essa semana saiu que o professor brasileiro tem a remuneração mais baixa entre 40 países da OCDE. Como que nós podemos mudar isso? O que falta para o Brasil entender o óbvio, né? Vamos dizer assim. E aqui eu não estou falando com questão de governo de direita, de esquerda, de centro, independente de variáveis políticas. Aí. O Brasil é um país que não deslancha na educação, né? Então, o que nós precisamos fazer para mudar esse quadro, Zé? Marcelo, eu acho que nós três aqui temos ligações universitárias, né? Eu fui professor da USP por 35 anos e, enfim, esse tema é tema muito caro. Mas eu queria, com muita humildade, de responder o seguinte: eu não sei. Porque tem um paradoxo no Brasil,
que eu observo, mas não tenho a explicação. Quanto mais fica óbvio que sem uma educação, um salto na educação, nós não temos chance de progredir, de passar a crescer, mais complicado fica o setor educacional. Eu não sei por que isso. Porque precisa, nós podíamos aqui falar horas, eu acho que todo mundo que está vendo há de concordar com isso. O próprio setor agropecuário, né, ele historicamente chegou onde chegou porque botou um bocado de recursos e de esforço das escolas agrícolas, dos técnicos e assim sucessivamente. Eu não sei o que é, o que eu sei e que me deixa mais triste é que, com a pandemia, a coisa que mais avançou, como você e o Alexandre sabem, no mundo foi a digitalização, que está e estará impactando de forma gigante todos os segmentos. Então, o fato de nós termos ficado parados na educação, em certos casos até voltados para trás, é uma perda dupla. Não é só que nós não vamos para frente, mas é que esses outros vão dar um salto quântico para frente em relação ao que nós temos, né? E a gente teve o inverso, na verdade, né? Muita gente, muito garoto, muita criança, ficou fora da escola sem acesso às aulas online. É algo que realmente tira o sono. Se alguma coisa me dá preocupação é que nós ficamos atrás. Eu francamente, afora a gente, você, o Alexandre, eu, em tudo que pode dizer, ó, isso é importante, isso tem que ir adiante, isso tem que ir adiante, tudo mais, eu não vejo no plano da política mais geral qualquer avanço. O que só não fico totalmente chateado, porque a gente vê muito avanço no plano do município, no plano de alguns estados. Você tem, apesar das dificuldades, muito avanço e, em alguns dos casos, reconhecidos, né? Então, no plano, eu acho que a revolução vai ter que vir do plano mais municipal mesmo, que é ali no chão, junto dos pais, a comunidade da escola. Isso é totalmente verdade no ensino primário, no ensino secundário, né? Assim como avançar nas inovações nisso. Nós temos... Nós, um pouco antes do programa, falamos da Escola de Engenharia do INSPER como um exemplo de um início né, muito grande disso, mas ainda é muito pouco, né? E eu confesso aqui, eu não sei, eu tenho esse paradoxo. Quanto mais, com todo mundo que eu conheço e converso, concorda que sem um saldo na educação não vai adiante, quanto menos a nossa educação vai adiante. Eu peço desculpas, mas eu não consigo explicar isso daí. E se a gente olhar, né, quer dizer, o exemplo da agricultura, é impressionante um pedaço que nós construímos, né? Eu estava na Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, na sexta-feira, a gente estava conversando e vendo os números, né? Quantos engenheiros agrônomos, quantos zootecnistas, quantos veterinários, né? Quantas escolas técnicas, quanta capital humano foi construído no país e que permitiu a gente dar esse salto e nos transformar aí na quarta maior agricultura do mundo, única grande agricultura tropical do mundo, que foi necessário desenvolver tecnologia, né, adaptada. Quantos pesquisadores não saíram do Brasil e foram para o exterior? Quantos produtores não embarcaram nessa trajetória, e alguns indo para o exterior, vendo como é que se produz em diferentes lugares do mundo? Quer dizer, olha o que o capital humano fez de transformação no agro brasileiro. E, ao mesmo tempo, a gente olha para o macrão, né, os números, testes internacionais, etc., a gente vê o Brasil fica longe, distante de muitos países. De novo, a comparação com o leste europeu salta aos olhos quando a gente começa a olhar as estatísticas de capital humano. Então, Marcelo, é um grande assunto, né? Realmente acho que se tem algo que a pauta brasileira é atrasada, infelizmente, é o capital humano, que talvez seja o motor mais importante do desenvolvimento econômico, né? Seja na geração, adaptação, utilização de tecnologia e de aumento da produtividade, né? Então, de fato, é um grande desafio para a sociedade brasileira.
Bom, gente, o papo está fantástico, né? Eu pessoalmente estou muito feliz de estar aqui com vocês, trocando ideias sobre vários assuntos relevantes aí da vida rural e da vida urbana, mas nós temos um compromisso aqui com os nossos espectadores, né, de 1 hora de programa, então nós estamos caminhando já para o fim. E eu queria fazer a nossa rodada final, começando com você, Zé Roberto, nosso convidado de honra. Foi um prazer ter você aqui conosco, você engrandeceu o nosso programa e a gente quer ter a liberdade de, em breve, te convidar novamente para voltar aqui. Queria que você deixasse sua mensagem para os nossos espectadores. Oi, Marcelo. Eu quero dizer que poucas vezes participei de uma conversa tão gostosa. Acho que tocou muitos assuntos importantes, mas o mais relevante é mostrar que a gente pode falar de economia, de agricultura, de forma simples, de uma forma que é ampla, que não esconde os problemas, ao contrário, os discute, mas de uma forma simples. E isso eu acho que torna mais agradável ainda a vida. E eu queria encerrar dizendo que, pegando um pouco o gancho na última fala do Alexandre, né, em um assunto no qual ele e eu trabalhamos tanto ao longo desses últimos anos, o desenvolvimento da agropecuária nacional é um caso, um case extraordinário. Pouco conhecido ainda no setor urbano brasileiro e muito pouco conhecido em boa parte do mundo. Mas é um caso de sucesso espantoso, construído em cima de recursos naturais relevantes, por gente que quer trabalhar, que nunca fugiu do trabalho e que quer estudar, quer aprimorar, quer melhorar, e um desenvolvimento tecnológico persistente que vem do conhecimento da universidade, que se difunde no campo para o Brasil inteiro, e, além disso, que sempre teve um pé, desde muito tempo, nas cadeias globais. Não tem medo de competir, vai trombando, vai levando, e com isso deu uma receita de sucesso extraordinária. Os desafios que o agronegócio tem daqui para frente não são maiores dos que ele já resolveu. Eu tenho muita convicção, e essa então é a última a mensagem que eu gostaria de deixar, eu tenho muita convicção que esses novos desafios serão criativamente e enfrentados com sucesso. Tenho convicção disso pelas mesmas razões que nós chegamos até aqui. Embora seja importante ter presente e clareza sobre quais são esses desafios. Eu espero que essa nossa conversa tenha podido avançar um pouquinho o esclarecimento em quais são esses desafios. Mas agradeço o convite seu, Marcelo, ao prazer de estar aqui com o Alexandre, prazer de estar com vocês, e desejar para quem está assistindo só uma coisa, o melhor. Obrigado. Obrigado, Zé. Alexandre? Bom, eu queria muito agradecer a presença do Zé Roberto, né? Ele puxou a barra do nosso programa, né, Marcelo? Foi muito legal a discussão. E lembrar um trabalho que nós fizemos juntos, né, Roberto, com o professor Paulo Fernando Cidade, de Araújo, que era professor da Exalc, que mediu, Marcelo, qual é a taxa de retorno aos investimentos em pesquisa na agricultura, né, e nós chegamos a taxas elevadíssimas anuais de retorno, muito acima, em geral, né, do que a gente tem em projetos privados, porque o desenvolvimento de tecnologia se espalha para a economia como um todo. E dali a gente tira a importância que o capital humano, o conhecimento tem para o crescimento da agricultura. Então, assim, só para, acho que esse foi um ponto chave aqui da nossa conversa, que fechou nossa conversa, e agradecer muito Zé Roberto mais uma vez, também por tudo que ele me ensinou na vida, viu, Marcelo? Devo muito a ele. Você teve o privilégio de ter um grande mestre aí, Alexandre. Verdade. Bom, gente, eu queria deixar minha mensagem para você, internauta que está nos assistindo, que é empresário rural, que é empreendedor, que se inspire em buscar informação.
Nós passamos aqui 1 hora e pouco no programa, debatendo economia, mercado, educação, ciência, mas isso tudo gera dados, informações para que você, empresário, tome decisões. Empresário toma decisão. E para tomar decisão, você precisa estar bem informado, você precisa entender as tendências, compreender para que lado que o vento está soprando, para que você possa fazer as melhores escolhas e garantir o sucesso e a rentabilidade do seu negócio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem gostou do programa, bota um like aí, compartilhe com seus amigos, para que o nosso programa fique cada vez mais conhecido e assistido em todo o país. E eu queria agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, Mosaic Fertilizantes. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença na sua produtividade. Gente, obrigado pela atenção. Zé Roberto, mais uma vez, obrigado pela presença. Uma boa noite a todos, uma excelente semana, se cuidem e um abraço. Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.